A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o YouTube entenda que essa live é importante para você, porque é a palavra de Deus. E está se cumprindo a palavra de Deus na face da terra. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 4 de novembro de 2023, estarei falando sobre o amor de Deus na vida da humanidade, do homem e da mulher, e na desobediência do homem e da mulher, lá no Jardim do Éden, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 2, o versículo 17, diz 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí nós vamos ver no capítulo 3, Satanás agora incitando a mulher. Diz assim, no versículo 5, Deus sabe, vou fazer o 4 para falar a verdade. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vindo a mulher, o versículo 6, que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nu, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aleluia. Amados e queridos irmãos, vamos meditar no pecado no Jardim do Éden. Eu sempre digo para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, que o erro, o pecado, a culpa é sempre Satanás. Ele está sempre à espreita para lançar uma seta. Mas veja bem, o homem, nós temos que obedecer à voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Se Deus falou para mim que eu não posso fazer isso, ainda que apareça um anjo dizendo pode, lembra do profeta velho? Que o Senhor mandou ir levar o profeta ir na cidade. E disse: não volte pelo caminho que foi, nem bebe a água, nem coma naquela casa, naquela cidade. Mas o profeta velho foi atrás dele quando ficou sabendo e persuadiu a voltar atrás. Lembra que quando ele veio na casa do profeta velho, que ele comeu, bebeu, aí veio o Espírito de Deus sobre o profeta velho e disse: tu fosse rebelde, porém não entrará na sua cidade. Um leão te matará. E o leão matou. Veja bem, Deus deu ordem no versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não é orientação, ordem. Ordem é para ser cumprida. A culpa é do homem. A culpa foi de Adão. Eva não vivia ainda, não era feita, não tinha vindo ao mundo quando Deus falou com Adão. O Senhor deu
Deus deu-lhes ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados e queridos irmãos, ainda que chegasse um anjo para dizer para Adão: pode comer, não vai acontecer. Ele disse: o meu Criador, ele não ensinou que era perigoso comer. Ele deu uma ordem e eu não posso tocar. Como se fosse a mulher de Potifar. Potifar disse para José: tudo na minha casa entreguei nas tuas mãos. Só a minha mulher você não toque. Demais ela te manda em tudo, menos da mulher. Deus nunca deu ao homem liberdade plena. Lá no jardim do Éden tinha liberdade, mas tinha restrições, falando para o homem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Entendeu? Do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Toda sorte de árvores do jardim comerás livremente. Satanás sabia disso, ele não poderia falar com o homem. O homem não ia obedecê-la, não ia entender, dar atenção para ele. Então agora ele procura a mulher. No capítulo 3 ele chega persuadindo a mulher. Então no versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele está dizendo, ele está mentindo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Mas nós vemos uma coisa. Quando Deus falou com Adão, ele não disse o local que estava a árvore, mas Adão sabia que aquela árvore era do bem e do mal. Aqui, no versículo 3 do capítulo 3, disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando ele falou para Adão, ele não disse aonde estava a árvore. Com certeza Adão falou para a mulher, porque a mulher não estava aqui. E com certeza Adão falou para a mulher: a árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás, porque se dia que comer, morre. Como Deus não tinha falado com a mulher, ela tomou, ouviu, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Aí ele comeu até que ela deu para ele comer a fruta. Ela comeu, sentiu prazer, mas não abriu os olhos. Deus não falou para ela não comer a árvore da fruta. Deus não tinha feito negócio com ela, foi com Adão. Se Adão não obedece, a mulher não teria entrado no pecado. A mulher desobedeceu, sim, lá no jardim do Éden, mas ela desobedeceu o homem, o marido dela.
Ele disse para ela não comer da árvore, do fruto que estava no meio do jardim. Isso foi o marido quem falou com ela, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Mas o pecado maior foi do homem, porque desobedeceu a Deus. E Deus confiou no homem. E disse para ele: comerei livremente de todas as árvores do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Tá bom, Adão? Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Ele foi desobediente à palavra do Criador. Por isso a mulher comeu e não abriu os olhos, porque Deus não tinha feito contato com a mulher. Deu a palavra para o homem. Aí sim, o versículo 7. Ela comeu e deu ao seu esposo, seu marido. Então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. O problema estava no pecado da mulher? Não. O problema foi o pecado de Adão. Ô Adão, você não pode comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Foi Deus quem falou. Meu irmão, quando nós vemos essa palavra, nos leva até Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados e queridos irmãos, pastores e amigos, Deus entregou a igreja nas mãos de Maria. Jesus Cristo, assim no assunto dos céus, ele entregou a igreja na mão de Maria, mãe dele, Maria de Cleópatra, Maria Madalena, o qual foi uma das mulheres santas que lavava seus pés, enxugava com seus cabelos, ungia. Com qual delas Jesus confiou a igreja? Foi para qual delas? Então, se a mulher, veja bem, está debandando com a igreja, ou Adões, ou pastores, ou Pedros desse século, Deus cobrirá do Senhor, porque Deus entregou a igreja nas mãos de Pedro, depois que ele se converteu de ter negado a Cristo Jesus. Então, se a igreja está avacalhando, as mulheres dando ordem da igreja, homens, pastores, vocês são culpados, mercenários. Fala comigo que vocês não têm razão. Vocês são responsáveis. Tanto é que Deus repreende a Satanás. A serpente estava falando ali na boca de Satanás. Satanás fala na boca dele. Deu à mulher sua sentença, as dores. Com dor dará luz filhos. Mas deu que da mulher nasceria um que pisava a cabeça da serpente. Mas o homem Deus deu a pena de morte. Porque Deus é justo. Se Ele entregou nas suas mãos, nas minhas mãos, alguma coisa, Ele não aceita que eu terceirizo
com a outra pessoa. A igreja foi entregue nas mãos do homem. A mulher e a noiva. A noiva, a mulher ajudadora. Aquelas mulheres ajudavam Jesus Cristo. Adorava. Fazia tudo que ele precisava de bom grado. Mas ele tinha um propósito. A igreja tinha que ter um pastor. Amado, porque você casou e é um pastor, a sua mulher é pastora? Deixa a mão de ser menino. Porque Adão agora tem uma mulher, a mulher de Adão é responsável pelo pecado de Adão. Não, é ele que é responsável. Portanto, nós vimos que a palavra de Deus, quando Deus fala com a mulher, que isso fosse, respondeu a mulher, a serpente, cada um assumiu, jogou a culpa no outro. O homem falou da mulher, a mulher falou da serpente. Ninguém assume a culpa. Eva tem que entender, eu errei. Eu fui desobediente, mas é o homem. Se o homem não desobedecesse a Deus, o pecado não entraria no mundo. Mas estava escrito, Deus tinha programado o mundo para acontecer essas coisas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele afirma a sua palavra. Ele afirma na palavra dele que a palavra de Deus não passará. Aleluia. Sem que tudo se cumpra. Então, quando você pecar, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, assume o seu problema, para que o Senhor te perdoa. Quando Deus falou com a mulher, no versículo 2,16, que ele disse à mulher, disse-lhe, multiplicarei o sobremodo o sofrimento da tua gravidez ou gestação, como a Bíblia diz. Em meio de dores dará luz a teus filhos, veja bem, então, quer entender que ali antes já daria luz a alguns filhos como as aves, porque só pode acrescentar quem tem, e ele está dizendo, tu acrescentarei grandemente a dor da sua gestação, e com dor dará luz filhos. Quer dizer que até ali, naquele tempo, é como a natureza. Sabe por quê? É ponto e vírgula. Aí ele olha para a mulher e diz para a mulher assim, ó, o teu desejo será para o teu marido, vírgula, e ele te governará. Aí o homem pega a mulher e manda, senta, porque a Bíblia diz que eu domino você. Quem é o sujeito na história? É a mulher, é o homem, é Deus ou é o desejo? Está dizendo para a mulher, o seu desejo é para o seu marido, e ele dominará. Deus está dizendo do desejo, o homem deve dominar, não é espancar a mulher, dominar o desejo da mulher. Por causa do pecado, agora o desejo é só para o marido, e o marido tem que dominar. Amados, eu costumo falar que a mulher é uma bênção maior que Deus fez de toda a criação do mundo. O que mais Deus amou foi o homem. E o que mais decepcionou a Deus foi o homem. Porque ele confiou ao homem que ele não comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus falara com ele.
E Deus confiava no homem. Por isso, o homem decepcionou Deus. Mas da criação de Deus, o que Deus mais melhor que Deus fez foi a mulher. Porque Deus ama o homem de tal maneira que Ele deu um presente mais precioso que Ele tem. Por isso, quando o homem judia da mulher, bate na mulher, trai a mulher, troca de mulher, faz bagunça, vai sentar diante do trono de Deus e vai prestar contas. Homens, pastores, obreiros, que tratam as mulheres nas pancadas. Mulher tem medo de levantar a cabeça. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que se nós não tratarmos as nossas companheiras como herdeiras dos céus, como vaso mais frágil, nem as nossas orações não subirão. Como é que eu vou subir se a minha oração não sobe? Será que eu trato da minha esposa no nível? Ela pode falar ou ela é a mulher e fica quieta? Amados e queridos irmãos, de tudo que o homem pode dar, do bom presente para o filho, ele dá. Mas se o homem pegar aquele presente, aquela dádiva que deu ao filho, e o filho jogar fora, estragar, ele fica triste. E de toda a criação de Deus, a coisa mais importante da terra que Deus criou foi a mulher, para dar para o homem que Ele mais o amou na terra, na criação. Mas se o homem pegar este presente que é valioso, que Deus confiou e deu como presente para ele, e começar a judiar, bater para maltratar, Deus entristecerá com este homem, porque Deus deu o melhor da sua criação para o homem, porque foi a pessoa de toda a criação, quem mais ele amou foi o homem, e deu o melhor que ele fez. Mas esse homem não amou a Deus. Esse homem não respeitou o Deus que amava ele. E Deus vai tratar com esse homem, porque Deus é justo. Deus poderia ter passado as mãos sobre a cabeça de Adão e dito à serpente: enganou a mulher, e a mulher é coisa fraca. Mas Adão foi traído pela mulher. Foi uma tentação. Mas Deus sabe que não. Deus falou para você, homem, para mim, para nós: deixarás o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se eu te der outras mulheres, Deus vai tratar comigo. Se você te der outras mulheres, Deus vai tratar com você. Amados, a Bíblia, ela não diz especificamente, mas a mulher deixará homem, mãe e pai para adorar seu marido, não. É o homem que deixa a sua casa. Se a mulher morar aqui e o homem morar na China, e se quiser casar-se com essa mulher, pela Bíblia, essa mulher não tem que ir para a China. O chinês deixa o seu país, deixa a sua mãe, a sua parentela, e vem morar com a sua esposa, que você escolheu neste lugar. Mas não é assim que os homens fazem. Mas a Bíblia é justa. Deus é justo. O pecado do mundo está nas costas de Adão. Não foi Eva. O pecado da igreja, a vaidade da igreja, e que está na igreja, está nas costas dos pastores, que entregou a direção da igreja para as esposas dele. Ou vocês pensam que as suas e a minha esposa é mais santa do que a mãe de Jesus Cristo?
Ou vocês acham que Jesus Cristo, ele era a pessoa quadrado? O céu é lugar santo. O céu é lugar santo. Jesus estava falando para Pedro: você tem que amar a mim mais do que tudo isso, para ser o pastor da igreja. Primeiro vai entrar no céu junto com essas irmãs como mulheres. Deus não vai levar homem. A igreja é feminina. A igreja é noiva. Se você é pastor, se você é homem, e diz: eu sou homem, se converta e aceita Jesus para ser a noiva do Cordeiro. Porque Jesus Cristo está no céu. Ele é o único homem. A igreja é a noiva. Mulheres, não te culpe pelo pecado do mundo. O pecado do mundo está nas costas dos homens do passado, do presente e no futuro. Porque o homem é que é vaidoso. Então, pastores e obreiros, se convertam. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E Deus vai tratar com todos. Ora por essa nação, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado e os juízes, e pelos pastores, pela igreja. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Aleluia.